bem-vindos a mais um episódio de Estúdio.cave. Meu nome é Andrei Ludescher, estou aqui com a Júlia Guedes. Oi, gente, eu sou a Júlia, head de produção aqui do podcast. Com a gente hoje a gente tem dois convidados muito especiais, Cíntia Gomes e Márcio Ribeiro. Por favor, apresentem-se. Cíntia, por favor. Oi, tudo bom? Boa tarde. Queria agradecer o convite. Estou muito contente de estar aqui com o Márcio para a gente falar sobre esse assunto que a gente ama tanto, que é a crítica de cinema. Márcio. Olá, pessoas, como vocês estão? Tudo bem? Primeiramente, eu queria agradecer o convite de estar aqui nessa bancada para conversar sobre crítica de cinema com jovens realizadoras e realizadores. Sou professor do curso de cinema da ESPM, trabalhei alguns anos com crítica de cinema e, na verdade, eu sempre digo que o cinema salvou e é a minha vida. Cíntia, você também trabalhou aí muitos anos com crítica, não trabalhou? Também, e eu compartilho com o Márcio dessa frase: o cinema salvou minha vida e é meu ganha-pão, ou seja, muita coisa. E trabalhei com crítica e ainda trabalho com crítica, mas hoje mais acadêmica, né? Que é um tipo de crítica especializada. A gente teve recentemente o Sadovski aqui, ele falou que a crítica é um caminho árduo e ele mesmo não sabe por que ele se meteu nesse ramo. Por que vocês resolveram entrar para o mundo do cinema, para o mundo da crítica? Eu acho que a minha trajetória começa quando eu me tornei ou me descobri cinéfila na faculdade. Eu via muitos filmes mesmo, assim. Passava a madrugada vendo filmes seguidos, clássicos, e aí eu virei compulsiva. E aí eu acho que um caminho natural pro cinéfilo é começar a escrever e começar a pensar coletivamente sobre os filmes. E aí eu criei um blog. E aí, desse blog, eu tive outras disciplinas na faculdade, eu fui desenvolvendo esse meu olhar para o cinema. E aí, eu fiz um TCC sobre cinema brasileiro, na época, cinema brasileiro da retomada. E aí, daí para frente, eu comecei a trabalhar profissionalmente com isso. A crítica veio, de alguma maneira, atrás de mim. Em que sentido? Eu fiz um TCC, né, também voltado para cinema. Eu já queria ser crítico, eu queria trabalhar com jornalismo cultural, eu sou jornalista de formação. Só que eu fiz isso bem antes da Cíntia, porque, imagina, não existia blog, mal existia internet quando eu terminei a faculdade no ano de 1997. E aí fui trabalhar em jornal, né, e aquelas ironias da vida, porque eu entrei no jornal para trabalhar na área de economia. Né? E eu não tinha a menor noção, até hoje não sei por que me contrataram, mas a coisa funcionou e deu certo até o dia que eu fiz amizade com o editor de cultura do jornal, que tinha um nome ótimo, que era Márcio Vence Guerra, era meu xará. Uma pessoa que nasce com o sobrenome desse, ela tem que dar certo na vida, né? E ele me convidou, ele sabia que eu gostava de cinema e me convidou para começar a escrever pro caderno dele na época. E o que era para ser uma participação semanal virou uma participação constante, e isso acabou me levando a escrever sobre isso, não apenas, né, no jornal, na época a Gazeta Mercantil, que não existe mais, mas para o Valor Econômico, mais para a revista Forbes, né? E cá estou hoje também praticando muito mais crítica acadêmica, né? Escrevendo capítulos mesmo que esmiuçem alguns filmes que eu acho que são essenciais no processo hoje daquilo que a gente entende por cinema como um todo. Muito, muito interessante. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Ao fazer uma crítica, você tem que focar apenas em sua área de estudo, seja ela semiótica ou fotografia, ao invés de direção e arte, por exemplo, ou você, como crítico, tem que ater a todas as perspectivas e interpretações daquele filme, daquela série? Eu acho que o texto crítico é sempre um recorte, né? E a partir de um ponto de vista. E eu penso a crítica como um texto valorativo que analisa a forma e conteúdo do filme. Apesar de que, na prática, a maior parte dos textos que se dizem críticos falam exclusivamente do conteúdo do filme, que eu acho uma pena. Mas também a gente tem que pensar, né, no público-alvo
desse texto. Então, com quem a gente está dialogando? A gente não pode também recorrer a uma terminologia excessivamente técnica, porque senão distancia, né, de quem está nos lendo, que não necessariamente é um especialista na área. Bom, eu penso da seguinte maneira: quando a gente vai procurar uma crítica, né, a gente sempre parte do princípio de que a gente está procurando uma avaliação e está procurando uma opinião. E as críticas, elas nascem, portanto, da ideia de opiniões que a gente tem sobre um filme. Às vezes são opiniões de uma área mais técnica, né? Eu já escrevi textos inteiros criticando a fotografia de um filme, né? Ou o roteiro de um filme. Às vezes você está fazendo uma crítica do fenômeno enquanto, por exemplo, um acontecimento social, né, ou econômico que aquele produto audiovisual está fazendo. Então, vai depender dessa avaliação sua, dessa opinião, que é aquilo que vai mover inicialmente você escolher esse ou aquele filme, essa ou aquela série, por exemplo, para você criticar. E a crítica, ela traz muitos recortes, ela depende também muito do espaço que você tem. Uma coisa é você fazer uma videocrítica, como por exemplo hoje faz Isabela Boscovis no YouTube, genialmente, né? E ela tem o tempo que ela quer para fazer aquilo. Outra coisa é você escrever um texto crítico no jornal com alguém te dizendo: olha, você tem 3.500, 4.000 toques para escrever isso. Ou outra coisa é você fazer o que está sendo uma tendência hoje na geração de vocês, que é a crítica no TikTok, que você tem que resolver uma questão em 1 minuto e tá tudo bem. E aí, se eu tenho 1 minuto, eu não vou poder me alongar, como, por exemplo, faz uma Isabela Boscovis ali no YouTube, que às vezes ela faz críticas de 20 minutos de um único filme. E qual que é vocês acham que a crítica de TikTok, ou mesmo de Instagram, como é que ela afeta o trabalho do crítico hoje? Vocês acham que tem um impacto negativo, positivo? Eu acho que muito do conteúdo que a gente vê nas redes sociais sobre cinema não é especificamente crítica. Podem ser conversas a partir do filme, muito também, às vezes, polêmicas em torno do filme. Então, por exemplo, pobres criaturas, tem muitas cenas de sexo. Aí desenvolve-se um conteúdo a partir disso. Então, acho que é importante também a gente separar o que é, de fato, crítica, do que é um comentário e que, ok, também um conteúdo a respeito do filme, tudo certo. Mas o que eu vejo em relação a esses vídeos no TikTok e Instagram é uma pulverização, né, da crítica e desses olhares que a gente pode ter para o cinema. E aí, voltando à pergunta anterior, eu acho que tem muito a ver com o público-alvo. Então, para quem que você está falando, para qual nicho de público que você está falando, acho que pode funcionar bem, e é bem diferente, por exemplo, de uma crítica acadêmica ou sociológica, que nem o professor Márcio estava trazendo. É curioso, né? Porque eu acho que o YouTube, na verdade, ele trouxe uma coisa para o cinema e para o audiovisual, hoje para o universo de streaming, que é a questão dos fandoms, né? E fãs que se tornaram, né, como bons pessoas que têm jeito, levam um jeito para lidar com plataformas e com redes sociais, acabaram por se transformar, né, em aspas, críticos, quando na verdade você tem fãs que fazem, né, normalmente discursos muito positivos, animados para divulgar esses filmes. Seria uma estratégia quase de distribuição, né? Sim, porque, por exemplo, o TikTok hoje, né, existem alguns críticos, né, algumas pessoas que realmente estão ali, estão falando de cinema e fazendo uma crítica em 1 minuto, mas, por exemplo, nos Estados Unidos tem TikTokers sendo contratados pelas grandes majors de Hollywood para, aspas, fazer críticas dos filmes que estão sendo lançados. E se as majors estão pagando para falar dos filmes, evidentemente você já tem um elemento da crítica que aí eu não vou morder a mão de quem está me alimentando. Então a Disney paga um TikToker e não vai falar mal do novo filme da Disney, já que a Disney está pagando para ele falar desse filme, porque ele tem muitos seguidores, porque ele gera muitas impressões. E o YouTube trouxe isso. Quem trouxe isso para a crítica foi a possibilidade de eu abrir um canal e
fazer crítica, não. Você está fazendo um lugar de encontro para os fandoms. Você está fazendo um lugar em que as pessoas que conhecem isso, né, os storyboards de algumas franquias, por exemplo, vão ali trocar informações. O que é muito legal, é riquíssimo, mas não necessariamente é uma crítica daquele filme ou daquela série. Sim, sim. Aproveitando essa deixa, o quão é importante a crítica para um sucesso de um filme? O que vocês poderiam dizer pra gente sobre isso? Olha, eu acho que se a gente pensar na crítica como espaço de mídia, sim. Então, quanto mais se fala de um filme, mais as pessoas tendem a querer vê-lo. Mas eu não acho que a crítica tem uma relação... A gente pode estabelecer uma relação com o sucesso do filme. Eu tenho o Madame Teia, por exemplo, foi muito massacrado, absolutamente massacrado, e ainda assim fez um sucesso absurdo, né? Apesar de... Sim, porque aí entra outra coisa que é muito mais estratégico hoje para a gente pensar no sucesso de um filme, e a crítica e a opinião do público em geral normalmente andam desalinhadas. São raríssimos os momentos na história do audiovisual em que crítica, que é público especializado, e público geral andaram alinhados e todo mundo odiou, todo mundo gostou. Porque existe uma máquina por trás chamada marketing. Então, quando eu lanço um filme, mesmo sendo uma coisa tão ruim, inclassificavelmente ruim como Madame Teia, né? Que até a atriz ficou constrangida de ter vivido aquilo tudo, né? Daí a gente mostra a dimensão do problema. E aí eu já estou sendo crítico, ops, daí a Marvel assim não vai querer mais conversar comigo. Mas você tem uma máquina de marketing. A crítica ela é muito importante estrategicamente para mim quando a gente tem filmes, por exemplo, pequenos, aspas, né, do potencial de ingressos, quando a gente tem os chamados filmes de arte, seja lá o que isso signifique. Ela é importante quando você está lançando um filme brasileiro. Você sabe que o produto filme brasileiro, ele na verdade é o produto estrangeiro no mercado exibidor brasileiro, né? Ele é o corpo estranho. Sim. Então você precisa disso, né? Da crítica, dessa relação, né? E é por isso que existem, por exemplo, tantos festivais de cinema e os críticos vão, que muito tempo eu fiz isso da minha vida, eu ser crítico de cinema em festivais de cinema, para alavancar esses filmes. Só que hoje você dizer, por exemplo, que Disney Company, né, e suas marcas como Marvel, Pixar, né, que Universal, que Warner dependem de críticas para grandes sucessos de bilheteria? Não. Sim. Só vocês verem o grande fenômeno da temporada do ano passado, que foi Barbie, né? E o que ela fez no mundo com o quê? Com 100 milhões de dólares para distribuição em marketing. Até eu, né, consigo colocar um filme onde eu quiser. E aí a crítica é importante até a página 2. Com certeza. Eu queria muito aproveitar você citar a Barbie. Sempre que falam de Barbie eu penso em Oppenheimer. Porque um se apoiou, querendo ou não, muito no outro para fazer a distribuição, marketing, né? O Sadowski mesmo esteve aqui e ele ficou feliz com Oppenheimer, ou melhor, não ficou triste com Oppenheimer ganhando. Mas eu acho que vocês não têm muito da mesma opinião. Vocês preferiam que outro filme tivesse ganho. Por quê? Olha, só de pensar em Oppenheimer já me dá nervoso. Porque eu acho que Barbie e Oppenheimer, primeiro, foram um fenômeno de retorno, né, para os cinemas, do público para os cinemas. Eu acho que desse ponto de vista foram filmes importantes, né, enquanto fenômeno social, para o retorno às salas de cinema. Até esse momento eu estava feliz. Aí eu fui ver Barbie e pensei, nossa, vai ser uma merda, evidente, né? Não tem como isso ser bom. E eu gostei, assim, curiosamente tem esse aspecto do rebranding, né, de trazer a Barbie mais questionadora, mais feminista, um pouco pensando nessa trajetória toda da boneca na relação com as mulheres. E aí eu fui ver Oppenheimer. Já tava meio assim, bom, filme de bomba, a gente em guerra, Estados Unidos querendo continuar propagando esse ideal colonialista. Aí, quando eu fui ver, foi pior, assim, porque eu falei, gente, não é possível, né? Que ano que a gente tá? Estamos em 2024, né? Ou seja,
eu não... tem um meme que é muito engraçado, que é... metade do filme do Oppenheimer é o Oppenheimer querendo fazer a bomba, e a outra metade ele se arrependendo por ter feito a bomba. Tipo assim... Gente, não, sabe? Um filme excessivamente longo, aquela parte do tribunal pra trazer um lugar de meia-culpa pro Oppenheimer. Estados Unidos jogando toda a culpa na personalização do cara, como se, né, não fosse o governo americano que tivesse feito a bomba atômica. Então, assim, nossa, tudo de ruim, assim, do começo ao fim. Conservador, bélico, péssimo. Mas aí vamos retomar, então, a pergunta que vocês fizeram sobre como... a gente pode fazer uma crítica, quais os aspectos. Porque do ponto de vista técnico, um filme como Oppenheimer, eu vou fazer a crítica dele, ele é de um virtuosismo técnico, tanto na captação de sons quanto de imagens, de design de som, de fotografia, de paleta de cores, de direção de arte, impecável. Impecável. E notem, eu também não gosto do filme. Tá? Vejam como eu posso fazer uma crítica e dizer, se eu tivesse que dizer do ponto de vista da linguagem, da técnica e da estética, eu diria que Oppenheimer é perfeito. E ele era para ser. Ele é um projeto de um estúdio hollywoodiano. Do ponto de vista da questão ética, da questão humanista, ele é um desastre. Mas eu acho que existe um terceiro aspecto que ninguém criticou, que ninguém usou como caminho de crítica no mundo, nesse momento da história, especialmente no Brasil, que é o filme sendo usado como instrumento de soft power. Como instrumento, de dominação americana, de tentar justificar nesse momento da história com o fato histórico passado, por que os Estados Unidos têm que fazer de vez em quando intervenções bélicas, como por exemplo colocar $2 bilhões em dinheiro de 1945 para desenvolver uma bomba atômica. É como se eles estivessem pedindo desculpas e justificando o que eles vão fazer daqui no futuro bem próximo, seja com a Rússia, com a China, com a Ucrânia ou com qualquer outro país que destoe da ordem bélica mundial. É o mal necessário, né, Márcio? Na visão deles. Claro, é o que eles venderam no filme, né? Comunismo. Ameaça comunista. Você falando do meme lá, que se você viu, eu lembrei de um outro que eu vi recentemente, que eu vejo os memes assim, eu lembro assim, essa aqui assim, ia dar muita risada, né, no Instagram. Eu vi um que era... Nossa, foi muito engraçado. Era um cara fazendo meio que o Bradley Cooper como maestro, dando a vida, assim, como ator, e o Cillian Murphy vencendo com aquela cara de peixe o filme inteiro. Assim, aquela cara anônima, assim, tipo, aquele olhar, assim. Aí eu dei muita risada. Mas olha, se o Bradley Cooper tivesse vencido como ator o Oscar... Não, também não. Pelo também Leonardo Bernstein, na verdade, pela segunda vez na história, teriam dado o Oscar por uma prótese de nariz, né? Porque quando deram para Nicole Kidman, deram para o nariz que fizeram ela fazendo a Virginia Woolf, e agora iam dar pro Bradley Cooper por uma prótese de nariz novamente. Sem condições, nós não vamos discutir Maestro, porque assim, era melhor ter guardado o filme. A Netflix podia ter nos poupado dele. Posso continuar falando mal da Barbie e do Oppenheimer? Eu preciso à vontade. Pra mim, entra numa lógica do cinema de propaganda norte-americano. A gente não criticou historicamente o cinema de propaganda nazista? E, conectando com isso que o Márcio estava dizendo, e a questão ética. Então, o filme da Leni Richthofen, assim fala o nome dela, da cineasta oficial do Hitler, eram filmes maravilhosos, incríveis, produção, mil dinheiros, 1000 estéticas, 1000 coisas. Só que eu acho que não tem uma parte da crítica que fica muito em torno disso, desse virtuosismo, da técnica. Gente, não dá, entendeu? Não dá para passar um filme assim. Então, me parece que esses dois filmes representam o que o Oscar representa, né? O que a indústria majoritária norte-americana representa desde o início, que é propaganda dos valores norte-americanos, do consumismo, de um certo papel de gênero, né? As mulheres têm que ser a Barbie, mesmo com crise. A gente segue bonita, magra, com crise. E os homens com esse lugar bélico da ciência, né? De estarem na ciência, de estarem...
com um filme também... Porque imagina se fosse ao contrário, né? Se a Margot Robbie pudesse dirigir Oppenheimer, né? Isso nunca vai acontecer. Ou pelo menos vai demorar para acontecer. Então, eu acho que tem um lugar também de repensar para que esses filmes são feitos, né? Para mim, é uma grande propaganda norte-americana. Não, com certeza. Tá com toda razão. Pegando nesse negócio de filmes, assim, que foram muito questionados, assim, por terem sido premiados até, a opinião de vocês sobre Zona de Interesse como melhor filme internacional. Eu sei que muita gente gostou, mas também virou uma polêmica por ter ganho, assim, tecnicamente. Eu falei que a Margot Robbie teria dirigido, mas não é. Qual é o nome da... Greta Gerwig. Desculpa, gente, é sexta-feira. Odeio Zona de Interesse. Filme horrível, péssimo. Me irritou profundamente. E a coisa do virtuosismo, né? Eu vou me sustentar num lugar de fazer um filme lindo. Aí vem o negócio de uma citação a... Como é que chama aquele... O desenho lá das crianças... João Maria, João e Maria, e lasca João e Maria no meio. Aí, gente, não dá. Aquele protagonista lá não dá. Aquele cara lá não dá. Tipo assim, nazistas são super maus. Beleza. Ok, né? Mas o modo como eles constroem aquele personagem é tipo, ele vira uma caricatura. Que eu acho que é um pouco o que o Tarantino já fez antes em Bastardos Inglórios. Então, tipo, de novo isso? Nazistas são uma caricatura? Tipo, será que é esse o ponto? Não sei. Pra mim, péssimo. O que salva é a interpretação da Sandra, da atriz. Entendido. O que me chama a atenção no Zona de Interesse, que aliás foi capa desse mês que passou agora da Cahiers do Cinema, a capa da Cahiers do Cinema da edição papel é a Zona de Interesse. É justamente a questão de 2 anos seguidos, 2 filmes voltados para guerras mundiais na Alemanha, ganhando o Oscar de filme estrangeiro. O remake do ano passado de Nada de Novo no Front ganhou o Oscar de filme internacional. E é uma releitura de um filme que foi muito polêmico em Hollywood, né, numa época ainda em que os nazistas mantinham certo controle em Hollywood, e isso aconteceu. Os estúdios hollywoodianos continuaram negociando com o Reich para vender filmes, mesmo com o Hitler no poder, até que a situação se tornou insustentável em 1941. Esse é um livro assustador que eu acabei de ler, e de uma pesquisa norte-americana. E esse ano a gente volta com Zona de Interesse. O Zona de Interesse, para mim, ele tem um único ponto que me chama a atenção, que eu costumo dizer que o cinema, na verdade, é aquilo que acontece fora do campo. É aquilo que acontece nas elipses, ou seja, aquilo que você preenche nas lacunas do que as imagens não mostram, né? Nem os sons e as imagens não mostram. E o Zona de Interesse, para mim, ele tem essa questão, ele brinca com isso, aspas, né? Ele joga o lúdico dele é esse, você diz, olha, tá aqui enquanto essas pessoas estão fazendo essa casa, né? Esse jardim aprazível e tudo isso, essa vida, do outro lado, você imagina que existem pessoas literalmente morrendo, que é a cena, por exemplo, que a mãe da mulher, da esposa do capitão, ela olha pela janela e ela entende o que está acontecendo com aquele fogo, e ela simplesmente vai embora sem falar com ninguém. Então, assim, é um ponto para mim que me faz refletir sobre o filme. Acho que é um filme, pelo menos para mim, bastante mediano e esquecível. Eu não acho que, por exemplo, que em 2 anos nós nos lembraremos do que foi Zona de Interesse, por exemplo. Graças a Deus. Mas eles acontecem dentro da indústria, dessa indústria, de novo, dessa lógica de um mundo que caminha de novo para uma grande guerra. Exatamente. Quase uma justificativa ideológica. Até porque o ganhador com o melhor filme internacional e o melhor filme foram 2 filmes que retratam guerra. Retratam quase que não, retratam um genocídio, o caminho por um genocídio. E enquanto isso, as faculdades norte-americanas com estudantes acampados contra a guerra na Palestina, né? Agora, nesse momento. Então, você vê que tem aí, na minha visão, agora vamos ter que entrar também na questão de gênero.
uma galera que tem a grana e o poder em Hollywood, que são homens, aquela coisa que a gente sempre fala, né? Homens brancos com mais de 50 anos, super poderosos, etc., que querem continuar dentro de uma lógica de sociedade extremamente violenta. E uma galera mais nova, que são vocês, né? Que já sacou que isso não é sustentável em nenhum ponto, né? Então, o tipo de capitalismo que a gente está vivendo é absolutamente insustentável. E se você for ver os filmes, né, realizados por mulheres, eles trazem uma perspectiva mais... não só menos bélica, mas também mais... uma perspectiva de futuro, de fato, porque o que eu percebo é esse cinema muito voltado ao passado, da época da glória, da guerra, que o homem era inquestionável enquanto enquanto seu papel de gênero, e agora só fazem filmes e só premiam filmes sobre coisas do passado. Ninguém vai falar da pandemia. Essa é a minha birra eterna. Por que não fez um filme sobre a pandemia? A gente acabou de sair de uma pandemia que matou uma caralhada de gente, foi bizarro, desorganizou a nossa emocionalidade, a nossa sociedade, de tudo. E é tipo assim, novo normal, vamos voltar a fazer filmes sobre a Segunda Guerra Mundial. É porque ninguém saiu por cima, né, da pandemia. Nenhum país saiu, acho que, por cima um do outro. Todo mundo meio que se ferrou nessa. Agora, fazendo filme lá sobre o tempo de glória, ok, os Estados Unidos pode ter cometido o maior erro, mas naquela época eles tinham a justificativa deles. Mas aí eu acho que existe uma outra questão mais funda e mais complexa, gente. Quando a gente olha o passado para fazer filmes, né? Primeiro, guerras, no plural, vendem muitos bilhetes. E vendem muitos bilhetes desde quando um Coppola faz um Apocalipse Now para falar do desastre que foi os Estados Unidos no Vietnã, perdão, até filmes como Nada de Novo no Front, o remake, ou um Zona de Interesse, ou Oppenheimer. Guerras é um gênero que sempre vendeu muitos bilhetes, sempre deu muita audiência. Sim. Isso é uma questão muito importante para toda a cadeia, né, o mercado audiovisual global. E a segunda coisa, por que a gente olha para o passado numa situação como essa? Quando a gente olha para assuntos do passado, os inimigos, aspas, eles estão mais claros. É fácil apontar hoje o nazista como inimigo, né? Quando eu olho para uma pandemia, por exemplo, aspas, quem são esses inimigos dentro dessa jornada do herói de qualquer filme que a gente coloca? Essa é uma pergunta que Hollywood precisa permanentemente se responder, por exemplo, quando ela vai fazer filmes, quando ela vai fazer séries. Ela pode atacar a mão que alimenta. Ela pode atacar, por exemplo, falar de pandemia e falar de China no momento em que a gente odeia os chineses nos Estados Unidos, mas precisa deles por causa do comércio mundial e de todas as questões. E isso, evidentemente, se reflete dentro da produção fílmica, da produção de séries e da produção de qualquer coisa em audiovisual, né? E é horrível ter que admitir isso, mas lá atrás é mais fácil a gente apontar quem são os culpados, né? Por que fizemos a bomba atômica nos Estados Unidos? Porque senão os alemães teriam feito. Mas os alemães perderam a guerra. Todo mundo tem um consenso hoje no mundo de que, ou deveria, né, de que o nazismo definitivamente é um câncer. Então é mais fácil apontar para lá. Sim, tem razão. Eu tava pensando aqui, e aí eu tava conversando com o Deac, ele até pediu para eu trazer uma pergunta. A gente tá falando bastante do cinema estrangeiro, e é bastante normal para nós brasileiros consumimos muito mais o que vem de fora do que de dentro. E aí o Deac pediu para eu trazer a pergunta, uma série de perguntas, mas eu vou fazer uma só. Ele queria saber, na visão de vocês, o que falta no cinema brasileiro, pro cinema contemporâneo brasileiro, qual a diferença dos outros, em relação aos outros do mundo, o hollywoodiano, o coreano, que agora está vindo muito à tona, e o que a gente tem de melhor nas produções nacionais?
Eu acho que não falta nada para o cinema brasileiro, no sentido técnico, estético, de relevância. O Kleber Mendonça tá aí para dizer, né? Acabou de ganhar... Acabou não, né? É que contemporâneo é uma coisa, mas, bom, ganhou prêmio em Cannes pelo Bacurau, Central do Brasil ganhou também, Tropa de Elite. Então, a gente vem da retomada... E antes também, né? Tinham outros filmes também que já foram premiados internacionalmente. Acho que o cinema brasileiro é muito... forte, pungente, mas é claro que tem aquela questão que o Márcio falou, que eu concordo, né? Que para os brasileiros, o filme brasileiro é um filme estrangeiro. Então, acho que tem uma questão que é própria da dominação cultural norte-americana em relação ao Brasil, que faz com que um jovem, por exemplo, se identifique mais com um filme de herói norte-americano do que com o Zé Pequeno lá no Cidade de Deus, assim. Então, eu acho, claro, pensando a questão de classe envolvida, mas eu acho que falta para o brasileiro se reconhecer como brasileiro. Total. Eu posso dar uma resposta bastante pragmática, estou autorizado. Autorizadíssimo. Serei censurado nesse Será cancelado. Ilustríssimo Será podcast. Cancelado não tô nem aí, eu já nasci cancelado. Eu nasci gay brasileiro, então eu nasci cancelado, já tá tudo bem. Né? Mas o fato para mim é que falta distribuição. Falta marketing. Né? Não há outro caminho hoje, né? Você assistiu Barbie porque antes você assistiu uma das maiores campanhas de marketing do mundo para se lançar um filme. Você assiste filmes da Marvel porque quando eles anunciam o ator que vai fazer o uniforme novo que o herói vai usar, eles colocam isso para você ver o filme lá no final da ponta, né? E o cinema brasileiro, todas as vezes que ele usa minimamente instrumentos de marketing, ele leva pessoas ao cinema. É só ver fenômenos agora esse ano como Minha Irmã e Eu, Nosso Lar 2 ou Os Farofeiros 2. Eu estou falando de primores cinematográficos, estéticos? Não, mas eu estou falando de filmes que estão levando a plateia brasileira à sala de cinema no Brasil. Tanto que dos 10 filmes brasileiros de 2024, mais disso, segundo a Ancine, 3 são brasileiros nesse momento, sendo que Minha Irmã e Eu está em 4º lugar neste ranking. O que eles têm? Plano de distribuição, o que eles têm, estratégias de marketing. E o filme pode ser incrível e há pequenas obras de artes no Brasil perdida por aí, mas eles não tiveram o menor planejamento ao serem lançados. Eles não vão ser vistos. Concordo. Cancelado. Não, brincadeira. Não é cancelado. Vou meditar essa coisa. Já posso tirar as redes sociais do ar, tô indo agora. Não tenho nem roupa para tirar minhas redes sociais do ar, eu quero ir. Eu também tenho uma pergunta aqui, só que ela foi enviada por Paula Davis. Vocês comentaram que são cinéfilos amantes do cinema. Para além dos filmes, quais os profissionais da crítica de cinema vocês acompanham? Algum deles fez vocês mudarem de perspectiva com relação a algum filme? Por exemplo, alguém abordou pontos que, ao princípio, vocês discordavam, mas acabaram sendo convencidos pela argumentação? Boa pergunta, né? Boa pergunta. Eu lia muito Inácio Araújo quando eu estava na faculdade, que é um crítico da Folha. Eu fiz o curso dele e eu sempre achei que ele era muito preciso no modo de ver os filmes. Então, é um crítico que me influenciou bastante. Li muito no Estado o Luiz Enioríquio e a cobertura de jornalismo cultural da Flávia Guerra. Li muito também o Rui Gardner na Contracampo. Eu acho ele excepcional como crítico. O Kleber Eduardo na Cinética. O Kleber Eduardo estava na minha banca de TCC. Eu fiz um TCC sobre crítica também de cinema. Era um site, Cine Caleidoscópio, que falava sobre crítica de cinema e tá no ar ainda. E eu entrevistei alguns críticos na época que eu admirava bastante. Hoje, eu leio o Luiz Carlos Oliveira Júnior, que é um crítico acadêmico, tem livro publicado e tal, professor universitário. O Bruno Carmelo, que já veio aqui, que ele tem um site que chama Meio Amargo. Eu acho a visão dele muito
Ele é um homem gay e eu acho que ele tem uma visão para alguns filmes de mulheres que é muito boa, né? Que eu acho que alguns homens hétero não têm. E eu gosto também muito do Guilherme Genestretti, da Folha de São Paulo, que é um crítico mais novo também. Eu acho ele bem ácido. Então, às vezes eu mudo de opinião, fico mais crítica, mais radical quando eu leio as coisas dele. Já fica o convite, se eles forem ouvir esse podcast, se quiserem, entrem em contato aqui. Olha só, eu tenho uma coisa maluca, né? Porque a Cíntia estava aqui citando essas pessoas e eu tive a oportunidade de trabalhar ao lado delas em coberturas de festivais, em cabines, ao longo dos anos que eu estive na trincheira da crítica, né? Inclusive conheci o Kleber Mendonça quando ele era crítico de cinema, né? Daqueles que anotavam com um caderninho no escuro tudo que ele estava vendo no cinema na hora que estava sendo projetado, era um milagre. E eu me formei como crítico lendo duas pessoas que, para mim, uma delas eu não concordava com nada, depois conheci, trabalhei, que era o Luiz Carlos Merten, do Estadão, e tinha horas que eu queria estrangular o Merten, depois eu podia estrangular o Merten, mas eu dizia, vai fazer falta amanhã de manhã se eu estrangular o Merten, porque eu preciso ler sobre o que ele está pensando. E o Zanin Oricchio. Eu acho que nesse momento tem, para mim, duas pessoas muito legais. Eu adoro, eu tinha pavor. A Isabela Boscov era uma mulher ótima, mas eu não consegui entendê-la bem na Veja. E hoje no YouTube, ela falando, eu acho ela maravilhosa, assim, ela tem o tom, ela tem o dom de fazer crítica no YouTube. E acho que a Flávia Guerra, que eu vi menina começando a trabalhar comigo no cinema, nos festivais, ela e o Thiago Stivaletti, que hoje fala sobre TV, eles eram amigos inseparáveis, e os conheci, eles eram muito novos. Imagina, eu tinha cabelos pretos, né, quando isso começou. E hoje eu acho a Flávia, assim, o trabalho que ela faz nas redes sociais dela é primorosíssimo, é por isso que ela vai a festivais no mundo inteiro. Ela é um respiro de graciosidade crítica, porque ela, mesmo quando ela fala muito mal, ela fala com elegância e ao mesmo tempo com charme pro vídeo, que você fala, ok, eu pago pra você falar mal se eu for de uma grande distribuidora, mas desde que seja a Flávia Guerra, porque ela é assim, certeira, mas ela é de uma elegância, ela é de uma precisão com aquilo que é impressionante. Sim, acho muito legal. Eu tenho uma pergunta, na verdade. Quantas vezes vocês acham ou vocês veem um filme para poder criticá-lo? Eu acho que o ideal é ver 2 vezes. Nem sempre eu consigo ver 2 vezes para escrever, mas os filmes que eu gosto muito, a primeira vez que eu vejo, eu tenho um impacto emocional muito forte, né? Então, por exemplo, Pobres Criaturas. Eu saí do cinema e não conseguia dar nome a nada. Eu estava completamente encantada pelo filme. Aí, depois, a segunda vez que eu vi, aí eu consegui localizar melhor e dar nome às coisas, assim. Então, pra mim, 2 vezes é um começo bom, mas o ideal é ver mais. Olha, 2 vezes, 3 vezes, 1 vez, porque eu acho que existem filmes que, na verdade, que é o caso de Pobres Criaturas para mim também, que eles impregnam a sua retina e aquilo gruda em você e no seu cérebro e aquilo nunca mais sai. Eu acho isso assustador. Então, assim, há filmes que você vai ter que ver 2 vezes. É claro que é o exercício, é o ofício, mas na primeira, às vezes, aquilo impregnou a tua cabeça, impregnou as tuas ideias, e às vezes você escreve até como forma de ordenar melhor aquilo que você acabou de ver e de ouvir. O que você não pode ser nunca, né? Que é um caso lendário na cultura brasileira, um crítico como foi o Glauber Rocha. O Glauber Rocha, ele acabou com um filme que é importantíssimo hoje na história do cinema, chamado Limite, para o Mundo, do Mário Peixoto, e depois se descobriu que o Glauber nunca havia visto o filme que ele criticou e destruiu num capítulo de revisão crítica do cinema brasileiro chamado Mito Limite. Então isso a gente nunca pode fazer. Agora, tem filmes que eu falo, cara, eu preciso escrever sobre isso para ordenar a experiência que eu tive com esse filme ou com essa série que eu acabei de assistir. Sim. Eu particularmente, eu gosto de ver 3 vezes, assim, o filme. Tem filme que, assim, é impossível passar da primeira vez. Oppenheimer não dá pra ver 3 vezes. Tortura psicológica não dá. Mas, muito longo.
Eu sou do tipo que gosta... Da primeira vez eu sinto essa emoção muito forte da primeira impressão. Da segunda vez eu sinto que eu vou procurar sempre alguma falha, então eu não consigo ainda decidir. Eu tento ver alguma coisa pra falar assim, não, essa emoção minha não foi verdadeira. Aí na terceira vez eu já vi o que era de ruim, já decidi o que era de ruim, já decidi o que era de bom. Aí eu consigo ver tudo de novo só pra... meio que ordenar a minha cabeça, aqui tá certo, aqui tá certo. Então vamos escrever pra decidir, botar o ponto final. Eu não sei o Andrei como ele acha. Eu acho que varia muito de filme a filme, né? De fato, eu concordo com o Márcio. Às vezes tem que ver filme mais de uma vez pra ter a complexidade dele. Mas, por exemplo, eu fui assistir Pobres Criaturas com meu pai. Foi uma experiência diferente. Pobres Criaturas com meu pai, porque eu não esperava que fosse aquilo. Meu pai saiu assim iluminado e eu saí assim tentando segurar a risada que eu queria dar no filme, mas ainda tem aquele tabu relação de pai e filho, então eu tava tipo assim, nossa, mas que é isso na hora? Aí depois eu assisti, eu dei risada à toa, então foi incrível. Tá certo. Ai, eu posso fazer só uma última coisinha, só rapidinho, que a gente tá fazendo essa pergunta pra todos. Qual é o filme que vocês assistiram no cinema e vocês sentiram que mudou a vida de vocês, que levou vocês a isso? E qual fruta ou legume vocês venderiam na feira dos professores de cinema e audiovisual? Cada professor que tá vindo aqui tá falando temos Gisele com uma compota de geleia, Deac com maracujá e a Paula está na barraquinha do tricô. Nossa, gente, deixa eu pensar. O filme é mais fácil, acho que a segunda pergunta é mais difícil. Central do Brasil, sem dúvida nenhuma. Eu tinha 11 anos, com a minha família no cinema. E é um filme que mudou a minha vida. Eu estudei ele durante 10 anos no mestrado e doutorado. Hoje dou aula sobre ele. E toda vez que eu vejo, eu choro. Toda vez eu me emociono. Então é um filme que eu acho que todos deveriam ver, assim. Porque eu acho que diz muito sobre o Brasil. Eu acho que eu ficaria da Barraca do Morango, porque eu acho o morango muito gostoso. Olha só, eu tenho essa relação com Cidade de Deus. Cidade de Deus me fez largar toda a minha pesquisa de mestrado, no meio da pesquisa de mestrado, e começar a fazer de novo em tempo recorde. Eu fui cobrir a pré-estreia em agosto de 2002 e saí do cinema e disse, bom, eu faço um mestrado sobre isso, eu vou abandonar o mestrado. Então, Cidade de Deus, para mim, ele é um divisor de águas em vários aspectos. Eu vejo até hoje o filme sendo spin-offs, né? Discutindo questões ainda muito mal resolvidas, infelizmente, dentro da realidade brasileira. E se eu estivesse na feira, eu queria estar na barraca do pastel e do caldo de cana, porque é aquela coisa bem popular que todo mundo vai, você entendeu? Com certeza, gente. Muito obrigada pelas respostas. Eu que agradeço o convite, gente. Obrigada, Cíntia. Obrigado, Márcia. Eu que agradeço. Um beijão, gente. Boa tarde. Eu sou Andrei Ludesch, criador e coordenador deste projeto. Na produção temos Júlia Guedes, Júlia Gasparim, Sabrina Risso. No roteiro temos Isabela Ogata, Júlia Mansur, Rodrigo Bastos. Na edição, Heitor Zopata, Natália Mansola, Rodrigo Muchagata. Na captação, Everson Afonso. Este podcast também foi feito em parceria com o Lab Digital, coordenado pelos professores André Deac e Paula Davis. E um agradecimento especial a Sabrina Risso pela logo e ao Cauê Librelon e Rodrigo Muchagata pela música.